O conhecimento do terreno. Agora já compreendemos que o crente pode ceder terreno aos espíritos malignos. E que terreno é esse? Antes de vermos como podemos dar espaço para o inimigo, vejamos exatamente o que é esse terreno. Além de pecar, existem outros modos pelos quais alguém pode ceder terreno aos espíritos malignos: concordar com a imitação, cair na passividade da vontade e aceitar os pensamentos repentinos do inimigo. É preciso que o crente reconheça isso. Inicialmente, vamos focalizar nossa atenção na passividade, que significa permitir que nossa mente e corpo mergulhem num estado semelhante ao coma. Nele, deixamos de exercer um controle consciente sobre a mente, e desativamos as faculdades próprias da vontade, da consciência e da memória. A passividade é o principal terreno, e pode ocorrer em vários níveis. O grau de passividade em que caímos determina a extensão da área que o inimigo vai ocupar. Logo que alguém se torna consciente de sua condição de apatia, seja qual for o grau dela, tem de procurar imediatamente recuperar o terreno perdido. Deve resistir com firmeza, propósito e persistência às tentativas do inimigo de manter a base conquistada. E deve fazê-lo principalmente nas áreas em que foi enganado. É indispensável que ele identifique o terreno cedido e o recupere. Depois de reconhecer o engano, o crente deve logo buscar identificar bem o terreno perdido e tentar recuperá-lo. Os espíritos malignos conservam sua posição apenas no território que lhes é cedido. Portanto, tão logo recuperemos a área ocupada, eles sairão dela. Por não exercitarem a vontade, assumindo o autocontrole de sua vida, muitos cristãos caem na passividade e no engano. Por isso, a cada tentação e a cada sofrimento devemos exercitar a vontade, e, pelo poder de Deus, resistir às forças das trevas, e revogar os propósitos equivocados que assumimos anteriormente. A passividade toma conta de nós aos poucos, por isso será eliminada aos poucos também. A emancipação se dá na mesma medida que conseguimos identificar a inércia. Se a inatividade dura muito tempo, o livramento demorará mais ainda. Descer uma montanha é sempre mais fácil do que escalá-la. Do mesmo modo, tornar-se passivo é fácil, ao passo que retomar a liberdade é tarefa árdua. Para reconquistarmos completamente o terreno cedido, precisaremos empenhar-nos com todo o nosso ser. O crente deve pedir a Deus, de todo o coração, que lhe mostre o ponto em que foi enganado. Ele deve desejar sinceramente que Deus lhe revele toda a verdade a seu respeito. De modo geral, se o crente teme ouvir algo, isso possivelmente pertence ao terreno cedido ao inimigo. Se há algo que ele teme tratar, esse é justamente o ponto a que ele deve renunciar, pois é quase sempre ali que o inimigo estabeleceu sua base. É da maior importância que o cristão rogue a Deus que lhe revele os sintomas e as causas de seus problemas, a fim de reconquistar o território perdido. A revelação divina é essencial. Sem ela, o crente tende a interpretar o sobrenatural como natural, e o espiritual, dos espíritos malignos, como físico. É assim que ele cede terreno ao inimigo. A reconquista do terreno. Um princípio comum explica o modo como alguém cede terreno aos espíritos malignos, o da passividade, ou seja, a inatividade da vontade. Para o cristão recuperar o terreno perdido, é imprescindível que reative a vontade. Daí em diante, ele deve aprender a obedecer à vontade de Deus, a resistir à vontade do diabo, e a exercitar sua própria vontade, em colaboração com a vontade dos outros crentes. A vontade é o elemento mais importante na recuperação do território cedido. Foi ela que se tornou passiva, por isso é ela que deve dissipar a passividade. A primeira medida que a vontade deve tomar é fazer a decisão de seguir numa direção definida. Depois de sofrer muito nas garras dos espíritos malignos, o cristão agora acha-se iluminado pela verdade, e encorajado pelo Espírito Santo. Por isso, ele naturalmente assume uma nova posição, em que passa a detestar esses espíritos perversos. Em consequência, ele se levanta contra todas as obras deles. Está determinado a reconquistar a liberdade, a reassumir o controle de seu próprio ser e a expulsar o inimigo. O Espírito de Deus opera nele com o propósito de fortalecê-lo na luta contra os espíritos malignos. Quanto mais ele sofre, mais odeia o inimigo. Quanto mais pondera acerca de sua situação, mais raiva tem dele.
Resolve, então, livrar-se completamente dos poderes das trevas. Essa decisão é o primeiro passo para recuperar o terreno perdido. Se ela for sincera, ele continuará firme, mesmo que a luta contra o inimigo se torne renhida. É assim que todo o seu ser coopera com a decisão de opor-se ao adversário daí por diante. Devemos também exercitar a vontade para decidir acerca do que desejamos. Quando travamos uma batalha espiritual, fazer essa decisão pode ter resultados muito bons. Devemos declarar constantemente que escolhemos e queremos a liberdade, que recusamos a passividade, que vamos usar nossas próprias faculdades. Temos de afirmar que insistimos em reconhecer os ardis dos espíritos malignos, desejamos a derrota deles, vamos cortar todo o relacionamento com as potestades das trevas, e nos opomos a todas as suas mentiras e desculpas. Essa declaração da vontade é extremamente benéfica. Ela expressa uma escolha de nossa mente, não apenas uma decisão. As potestades das trevas não têm a menor consideração pelas decisões de ninguém. Contudo, quando exercitamos a própria vontade para opor-se a elas, através do poder de Deus, elas certamente fogem. Tudo isso está relacionado com o princípio da liberdade da vontade do homem. Assim como o crente permitiu a entrada dos espíritos malignos, agora deve escolher o oposto, isto é, cortar pela raiz qualquer base do inimigo. Durante esse período de conflito, o cristão deve exercitar a vontade ativamente em várias operações. Além de decidir e escolher, ele deve também resistir, empregando seu poder de decisão para contender com os espíritos malignos. Deve ainda recusar, fechando a brecha para a entrada do inimigo. Resistindo aos espíritos malignos, ele impede outras manobras deles. Recusando, ele desfaz a antiga permissão que lhes havia concedido. Exercitando a recusa e a resistência juntas, ele praticamente neutraliza todas as obras do inimigo. A resistência é uma atitude relativa a algo que está para acontecer. A recusa é uma tomada de posição com respeito a algo que já ocorreu. Ao proclamar que quero ter minha liberdade, por exemplo, estamos rejeitando os espíritos malignos. Todavia precisamos também resistir a eles, a fim de mantermos a liberdade que acabamos de conquistar por meio da rejeição. Devemos continuar exercitando a rejeição e a resistência até alcançarmos a plena libertação. A resistência é verdadeiramente uma batalha que exige toda a força do espírito, da alma e do corpo. A principal força, no entanto, é a vontade. A decisão, a escolha e a recusa são, acima de tudo, questões de atitude. Já a resistência é uma ação prática. É uma conduta que expressa uma atitude. É um batalhar no espírito, uma situação em que, pelo exercício da vontade, através da força do espírito, expulsamos os espíritos malignos do terreno que estavam ocupando. É um ataque contra as linhas do inimigo. Quando resistimos, empregamos o poder de expulsar, de expelir e de afugentar. E mesmo diante de uma resistência e rejeição do crente, os espíritos malignos não cedem nem 1 centímetro sequer do terreno que ocupam. Devemos expulsá-los com força real. Temos de empregar o poder espiritual para imobilizar o inimigo e expulsá-lo. Devemos exercitar a vontade para afugentá-lo. Não basta declarar que queremos. Temos de adotar também medidas práticas. A resistência sem a recusa também é ineficaz, pois precisamos recuperar o terreno originalmente cedido ao inimigo. Ao retomar o território entregue ao inimigo, o crente deve usar sua vontade tanto para decidir, escolher e rejeitar, como para resistir. Ele precisa decidir lutar, optar pela liberdade, recusar a perda de terreno e resistir ao inimigo. Tem de brigar para recuperar sua soberania. Não podemos perder de vista essa capacidade. Deus nos concedeu uma vontade livre para sermos nossos próprios senhores, mas os espíritos malignos usurparam nosso corpo e nossas faculdades. Tornaram-se senhores do homem, que perdeu seus direitos soberanos. Para opor-se a isso, o crente entra em batalha. Ele declara continuamente: não quero que os espíritos malignos usurpem meus direitos soberanos. Não vou permitir que invadam minha personalidade. Não vou deixar que me possuam. Não vou segui-los cegamente. Não vou consentir que me manipulem. Em hipótese alguma, permitirei quaisquer operações deles. Pretendo ser meu próprio senhor. Sei o que faço.
Tomo a decisão de controlar a mim mesmo. Quero todo o meu ser sujeito a mim mesmo. Resisto a todas as obras dos espíritos malignos, e também ao direito deles de operar em mim. Quando exercitamos a vontade para decidir, escolher e recusar, evitamos novas manobras do inimigo. Daí em diante, é através da vontade que devemos resistir a eles. Assim que o crente recupera o terreno perdido, ele inicia uma nova vida. O passado acabou e ele agora está tendo um novo começo. Ele exige de volta tudo o que tinha posto à disposição dos espíritos malignos. Ele resgatou seu espírito, alma e corpo das garras do inimigo e, novamente, os dedicou a Deus. Recuperou palmo a palmo o território cedido por ignorância. O poder soberano do homem volta para ele. E como é que conseguimos isso? Rejeitando o que antes aceitáramos. Descrendo daquilo em que antes crêramos. Afastando-nos do que antes nos aproximáramos. Destruindo o que antes erigíramos. Revogando os pactos feitos anteriormente. Negando o que antes prometéramos. Separando o que antes uníramos. Resistindo àquilo a que antes obedecêramos. Declarando o que antes não faláramos. Opondo-nos àquilo com que antes cooperáramos. Retomando o que antes havíamos dado. Temos de nos desfazer dos antigos acordos, considerações e permissões, e renunciar até mesmo a certas orações feitas no passado e as respostas recebidas. Sem dúvida, todas essas medidas têm eficácia direta contra os espíritos malignos. Anteriormente, pelo fato de confundirmos esses espíritos com o Espírito Santo, havíamos formado uma associação íntima com eles. Agora, à luz desses novos conhecimentos, precisamos recuperar tudo que por ignorância lhes entregamos. Como cedemos o terreno palmo a palmo, temos de retomar especificamente cada item usurpado. O maior empecilho para uma libertação completa é o próprio crente não se dispor a recuperar cada palmo do território cedido. Nossa tendência é tentar uma retomada total do terreno, exercitando a vontade de forma vaga, geral e inclusiva. Essa oposição geral indica apenas que a atitude do crente está correta. Para ser liberto, porém, ele deve retomar cada item em particular. Isso pode parecer trabalhoso, mas, se genuinamente desejamos ser libertos, e pedimos a Deus que nos mostre toda a situação, o Espírito Santo vai revelar-nos o passado gradativamente. Resistindo a cada engano, finalmente iremos desfazer tudo. Com um avanço constante e paciente, vamos experimentar um livramento após o outro. Agora estamos a caminho da libertação. Uma resistência genérica mostra que realmente estamos nos opondo aos espíritos malignos. Contudo, só opondo a questões específicas podemos forçá-los a abandonar o terreno que estão ocupando. O crente foi rendendo sua vontade ao diabo passo a passo, até que ela se tornou completamente passiva. Agora ele precisa reverter o processo e recuperar a liberdade, passo a passo. Ele deve repetir todos os estágios pelos quais passou, só que, dessa vez, libertando-se. Antes ele foi enganado aos poucos, até cair na passividade. Do mesmo modo, agora, ele precisa reativar sua vontade. Tem de desfazer totalmente a passividade anterior, de modo gradual e constante. Cada passo que der para a liberdade mostra que ele recuperou algum terreno. As primeiras perdas a serem recuperadas devem ser as mais recentes. É como descer uma escada e depois subi-la. O último degrau em que pisamos ao descer será o primeiro que pisaremos ao voltar. O Filho de Deus deve recuperar todas as fortalezas, até conquistar a liberdade que gozava a princípio. Ele deve saber de onde caiu, pois é para lá que ele deve retornar ao ser restaurado. Deve ter consciência do que era normal para ele, qual era o nível de atividade de sua vontade e da nitidez de sua mente antes, e também de qual é sua condição atual. Comparando esses dois estados, ele poderá avaliar o quanto caiu até chegar na passividade. Na subida, ele deve colocar diante de si, como padrão mínimo ou meta, o seu estado normal anterior, qualquer que tenha sido ele. Não deve ficar satisfeito, enquanto sua vontade não for restaurada à condição original, isto é, enquanto ela não estiver controlando ativamente cada parte do seu ser. Não deverá considerar-se livre, enquanto sua normalidade não estiver novamente restaurada.
É preciso recuperar por completo cada faculdade que esteja fora da normalidade, e haja caído na passividade. Pode ser a faculdade de pensar, a de lembrar, a de imaginar, de discernir o certo do errado, de decidir, de escolher, de recusar, de resistir, de amar, ou qualquer outra que tenha passado por esse processo. Se alguém renunciou ao controle de algo, deve trazê-lo de volta ao seu domínio. Deve exercitar a vontade para opor-se à inércia, e também para fazer uso de todas as suas faculdades. Quando alguém cai na passividade, os espíritos malignos apoderam-se das faculdades passivas e passam a usá-las. A retomada das áreas perdidas e a recuperação do uso das próprias faculdades pode ser extremamente difícil para o crente. Isso se dá pelos motivos seguintes: sua própria vontade é, por natureza, fraca e, portanto, sem poder para dirigir suas faculdades. Os espíritos malignos contendem com ele com toda a força que possuem. Se, por exemplo, o crente era passivo ao decidir, tem de ocupar o terreno cedido e proibir os espíritos malignos de continuarem a operar. Ele deve estar determinado a decidir por si mesmo, sem qualquer interferência desses espíritos. No entanto, ele vai descobrir que não consegue decidir e que os espíritos malignos não deixam que ele decida, nem que atue. Quando o crente lhes nega permissão para controlá-lo, eles resistem, não deixando que ele opere livremente. Exatamente nesse ponto o crente deve decidir se vai continuar passivo, deixando que os espíritos malignos continuem atuando por ele. Naturalmente, ele não vai permitir que esses espíritos continuem a manipulá-lo. Embora temporariamente incapaz de tomar qualquer decisão, ele não vai permitir que os espíritos malignos controlem seu poder de decidir. A batalha pela liberdade tem agora uma nova implicação. Trata-se de uma disputa da vontade, pois, pela passividade, ele permitiu que todas as suas faculdades caíssem nas garras dos espíritos malignos. Daqui por diante, ele deve exercitar a vontade para opor-se ao domínio dos espíritos malignos, recuperar o terreno perdido, e cooperar ativamente com Deus, ao usar cada uma de suas faculdades. Tudo depende da vontade. Os espíritos malignos se retiram quando o crente exercita a vontade, e opõe resistência a eles e proíbe que ocupem seus membros. Devemos recapturar cada palmo do terreno que cedemos. Temos de lutar para desmascarar todo engano. Enfrentar o inimigo em todas as áreas, lutando com determinação, até alcançar a vitória. A rejeição inicial não é suficiente para retomarmos todo o terreno. Os espíritos malignos lutam até ao fim, por isso, o Filho de Deus deve fortalecer-se para enfrentar muitas lutas. O crente deve confirmar a rejeição e resistir com persistência, até que reconheça cada parte do terreno cedido e as retome, possibilitando a liberação gradativa de suas faculdades, para que elas atuem livremente, de acordo com sua vontade. As faculdades que se tornaram passivas precisam recuperar suas condições normais de funcionamento. A mente, por exemplo, deve pensar o que é verdadeiro e puro, e ser capaz de dominar qualquer assunto que venha a ser tratado, evitando que ele escape ao controle. O mesmo deve acontecer com a memória, com a vontade, a imaginação, as ações do corpo, o cantar, o orar, o falar, o ler, etc. Penn Lewis, Vox, 193. A vontade deve ter o controle total do indivíduo. Ele deve exercitar todas as suas faculdades adequadamente, de acordo com suas condições normais. Além da completa negação de terreno às potestades das trevas, teremos de rejeitar todas as suas manobras. Se, pelo exercício da vontade, mantivermos uma posição antagônica ao inimigo, os esforços dele serão inúteis. Devemos pedir a Deus que nos revele esses esforços, a fim de resistirmos a cada um deles. A operação dos espíritos malignos na vida do crente consiste em atuar no seu lugar e influenciá-lo a agir segundo a vontade deles. Por isso devemos recusar que eles atuem em nosso lugar, e resistir à influência deles. Precisamos impedir a entrada dos espíritos inimigos e também negar qualquer terreno onde eles possam estabelecer-se. Quando resistimos ao inimigo, ele luta de todos os modos. Por isso, precisamos nos empenhar com todas as forças, até conseguirmos a restauração da normalidade e da liberdade. No início da luta, poderemos nos sentir temporariamente incapacitados.
Contudo, se batalharmos com todas as nossas forças, nossa vontade deixará a passividade e passará à atividade, assumindo o controle de todo o nosso ser. Desse modo, batalhando, desfaremos a passividade e o entrincheiramento do inimigo. O período de luta é muito doloroso. Passamos momentos de grande sofrimento e de intenso combate, devido à resistência por parte das potestades das trevas, que lutam para reter aquilo que o crente se empenha em recuperar. Pen Lewis, Vots, 194. Ao exercitar a vontade para resistir ao domínio dos espíritos malignos e restabelecer seu próprio controle, o crente enfrenta uma rigorosa oposição do inimigo. Inicialmente, ele pode não ter consciência da profundidade do poço em que caiu. Contudo, ao começar a combater, palmo a palmo, para encontrar o caminho de retorno ao seu estado normal, ele conseguirá avaliá-la. Devido à resistência do inimigo nesse estágio inicial do combate, ele pode achar que seus sintomas se acentuam. Tem a impressão de que, à medida que a batalha se desenrola, sua vontade está perdendo forças e que a área na qual o combate se trava está ficando mais confusa. Esse fenômeno, porém, é o sinal da vitória. Embora o crente se sinta pior, na realidade ele está melhor. É que isso revela que a resistência tem produzido resultados, o inimigo sentiu a pressão e, por conseguinte, está queimando seus últimos cartuchos. Se o crente continuar exercendo pressão, os espíritos malignos baterão em retirada. Durante a batalha, é indispensável que o crente permaneça firme no ensinamento de Romanos 6,11, reconhecendo que é um com o Senhor. A morte de Jesus é a sua morte. Essa fé vai libertá-lo da autoridade dos espíritos malignos, pois eles não têm poder sobre quem está morto. Devemos tomar essa posição com firmeza. Além disso, é preciso fazer uso da palavra de Deus contra todas as mentiras do inimigo, porque nessa conjuntura o adversário mente, dizendo ao crente que não há nenhuma esperança de restauração. Se ele se convencer disso, e cair nesse ardil, certamente estará correndo o maior dos perigos. Na verdade, ele deve lembrar-se de que, no Calvário, Jesus derrotou Satanás e todas as suas hostes malignas. Colossenses 2,14,15, Hebreus 2,14. A obra da salvação foi consumada para que todos possam ser libertos das potestades das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Colossenses 1,13. O sofrimento por que o crente passa para recuperar o terreno garante-lhe aquilo que o inimigo mais teme, e mostra como é necessário que ele o recupere. Consequentemente, sempre que as potestades iníquas impuserem novas e maiores aflições ao crente, ele deve identificar a origem de todas elas. Por isso, ele tem de rejeitá-las e desprezá-las, sem se preocupar com elas, nem falar a seu respeito. Se o cristão suportar com paciência esses incômodos temporários, e exercitar, de maneira corajosa, sua vontade para retomar o território cedido, perceberá que progressivamente vai sendo liberto. Pouco a pouco, à medida que ele nega terreno ao inimigo, e o recupera, reduz a invasão demoníaca. Se ele não ceder mais nenhum terreno, enquanto luta pela retomada dele, o inimigo vai perdendo o poder de importuná-lo. O resgate completo ainda pode demorar algum tempo, mas agora ele está a caminho da libertação. Começa a ter consciência de si mesmo, a preocupar-se com a alimentação, com a aparência e com outros elementos cuja percepção havia perdido por causa do ataque maligno. No entanto, ele não deve interpretar mal esses fatos, acreditando tratar-se de um retrocesso espiritual. Pelo contrário, a consciência restaurada constitui evidência de que seus sentidos estão livres do antigo invasor. Assim, nesse estágio, ele deve continuar firmemente no processo, até recuperar a liberdade em toda a sua plenitude. Precisa ter cuidado para não se contentar com pequenas vitórias. Não deve parar enquanto não recuperar plenamente seu estado normal. Extraído do livro O Homem Espiritual, volume 3. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.